O homem tomado pela fúria executou 14 pessoas no distrito de Santo Antônio dos Barreiros em 1997. Genildo Ferreira de França, conhecido como Zé Neguinho, saiu de casa usando uma roupa camuflada e carregando 2 armas, uma bolsa cheia de munições e uma lista com 20 nomes que ele pretendia executar. A sua história foi contada no documentário Sangue e Barro de Marilene Brito, Fábio da Silva, e mostra o dia em que o homem comum perdeu a cabeça e mudou para sempre a história de que cruzou o seu caminho. Rapaziada, eu lembro que quando eu era mais novo, chegou essa plataforma aqui em casa, o YouTube. Um dos primeiros vídeos que eu assisti que eu fiquei impressionado foi esse pequeno documentário chamado Sangue e Barro, de um cara que numa cidade pequena teria executado 14 pessoas e esse crime passou a acontecer porque, segundo a tese do vídeo, ele sofria alguns bullying e algumas questões assim de várias pessoas, e ele resolveu um dia fazer uma doideira lá e tirar a vida de um monte de gente. E eu fiquei muito impressionado com essa situação, porque é como se a cidade tivesse entrado em transe. Há um mal lá fora, todo mundo está desesperado porque essa pessoa está tirando vidas. Foram 14, então é muita gente morrendo, de certa forma, muita gente desesperada, porque não sabia se poderia ser o próximo. Todo mundo pensando assim, será que eu fiz alguma coisa pra esse cara? Será que eu tô na lista desse cara? Porque ele tinha uma lista de um número de pessoas e tal. E ele estava num ódio e não ia se entregar não, ele continuou fazendo isso. É uma história bastante impressionante. Fica aí com a gente que você vai perceber isso daí. Edu, roda a vinheta. Galera, vou falar uma coisa pra vocês. Eu não gosto de usar calça, tá? É uma coisa que particularmente me incomoda. Hoje eu tenho minha própria empresa, mas quando eu trabalhava pros outros tinha que usar, né? Então tem hora que não tem jeito. Precisa usar de qualquer forma. E a Insider foi a minha salvação. Se naquela época a gente tivesse Insider, seria muito mais massa. Com a calça Future Form, eu posso ir a qualquer lugar sem medo de errar o figurino. Essa calça da Insider é cheia de estilo, muito confortável e ainda desamassa no próprio corpo, como todos os produtos da Insider. E como setembro é o mês do cliente, a Insider está com descontos que valem muito a pena. Vocês ganham 15% de desconto com o nosso cupom e ainda podem ganhar mais descontos usando o nosso site. Nessa brincadeira aí, pessoal, seus descontos podem chegar até 50%. Aproveite essa oportunidade. Corra no site e escolha a calça Future Form. Agora vamos pro vídeo. Pessoal, o distrito de Santo Antônio do Barreiros fica localizado na cidade de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. E ele foi palco de uma chacina que ainda continua viva na memória de quem viveu ali a época em que tudo aconteceu. Era uma cidade pequena, uma região pacata, em que as pessoas praticamente não viam violência. Uma violência ou outra, uma briga ou outra por conta de terra, alguma desavença entre vizinhos, alguma tretinha em bar que terminava numa facada aqui e outra ali. Eu não tô dizendo que esse bagulho é correto, mas que não era essa violência tão forte como tem nos grandes centros. Mas enfim, era uma localidade bastante pacata. Até que em 1997, um homem tirou a vida de 14 pessoas em um surto de violência que ficou conhecido como a Chacina de Santo Antônio dos Barreiros. O autor desses crimes era Genildo Ferreira de França, conhecido como Zé Neguinho. O Genildo, ele era um cara pobre, de uma família também pobre, mas em determinado momento ele entra para servir as Forças Armadas. É muito comum em famílias pobres que ao completar 17, 18 anos, o jovem queira ir para o exército para ter o soldo para ajudar a família, mas também para se organizar, aprender a fazer uma série de coisas, a ter contatos, né? Muitos pobres conseguem ter contatos a partir do exército, network, para que você possa fazer suas coisas. E lá o Genildo, no exército, ele serviu e ele se apaixonou por armas de fogo. E não era só se apaixonar por armas de fogo. Ele passou a ser atirador e um dos melhores atiradores do batalhão que ele fazia parte. Depois ele sai do exército, ele encontra uma moça, ele casa e ele tem 2 filhos. E um dos seus filhos, que chamava Yuri, infelizmente foi atropelado com apenas 5 anos de idade. E aí Genildo mudou para sempre, tá, pessoal? Ele mudou depois que o filho dele morreu atropelado. Quando a gente passou próximo à casa dele, vi um vulto atravessando a pista, e esse vulto, eu como disse, abalroei nesse vulto,
E continuei achando achei até que tinha batido num cachorro. Meu cunhado que disse que eu tinha atropelado uma criança. Aí eu brequei o carro. Quando eu olhei pelo retrovisor, ele vinha correndo em direção ao carro. A mãe da criança estava chorando no meio da pista. E a criança estava presa no papo de fogo do Gol pelo braço. Então ele baixou, tirou a criança, entregou no colo da mãe, pediu que eu prestasse socorro. E aí a gente saiu. Na audiência, o próprio Genildo, a juíza doutora Thalita Borba Maranhão, da época, o próprio Genildo me inocentou de tudo. Ele era apaixonado de verdade mesmo, ele tinha um certo carinho por aquele menino. E após o filho dele ter sofrido um acidente e ter chegado a óbito, ele começou a mudar também dali. Você pode falar assim, o que o garoto de 5 anos de idade estava fazendo na calçada, na rua e tal. Não é isso. Antigamente, mano, as crianças e tal, elas ficavam mais soltas mesmo e pá. E aí, o coitado do Yuri foi atropelado e faleceu. E aí diz que o Genildo nunca mais ficou bom na cabeça, tá? Ele começou a beber muito, a usar outras coisas assim, que vocês sabem disso, e aí ele acabou se separando da primeira esposa, e aí só depois ele casou novamente, mas ele passou a ter um comportamento muito violento, e ele passou a agredir essa segunda esposa. Isso também tem a ver com o índole, não só com a cabeça do cara. De acordo com testemunhas, a segunda esposa do Genildo teria espalhado pelo distrito de Santo Antônio do Barreiros que o marido não era muito chegado na coisa. Vocês entendem o que eu tô falando? Bom, isso é o que o cara achava, né? Que ela chegou para algumas pessoas, para algumas mulheres, e falou assim, o Genildo não é muito chegado na coisa, ele não gosta muito da fruta, entendeu? Não curte muito o suco da coisa. Né, Fernandão? Sim, primo. Você gosta da coisa, Fernando? Eu não posso falar, primo. Porque você é da igreja, né? Sou da igreja, não Tá. experimentei ainda. E a mulher do Fernando é braba também. É igual a maçã. Eu não Não. experimento o fruto do conhecimento do bem e do mal. Amigo, eu gosto da coisa. Eu gosto da coisa e eu gosto mesmo e já era, tá ligado? Coisa das meninas, tá? Nada contra a homossexualidade, homossexual e tal, mas eu tenho alergia de homem. Homem não presta pra nada, homem fede, vocês fedem, mano, de verdade. A mulher falou que o cara era homossexual, que não gostava da coisa, e ele ficou furioso, mano. Ouvi o povo falar que a Mônica tinha pego ele com outra na cama, com outra pessoa na cama, mas com outro homem, né? Aí, no certo dia ela veio à noite, jantou. Quando chegou, encontrou os dois, né? Na cama dela, né? O disse, com o neguinho. Pra mim ele era um homem, pra mim, né? Porque ele nunca foi com o negócio de viado, arrumar 5, 6 mulheres, tá vendo? Jamais uma mulher casa com um homem vai inventar uma conversa dessa, né? Se ela falou, porque ela realmente quem viu, né? Disse que os cabras tinha cabra sem vergonha, passava a mão na bunda dele, ele não gostava. Isso não era coisa que fizesse. Se você revoltou-se, pronto. E tinha um mudo que, quando via ele, podia ver o que fazia. Nessa época, inclusive, nos anos 90, início dos anos 90, o preconceito contra os homossexuais era muito grande. Principalmente ali no Rio Grande do Norte, no interior do Rio Grande do Norte, né? Tipo, esses homossexuais, eles eram expulsos de casa. Em 1990 e pouco, né? Chegava-se notícias das pessoas que morriam de AIDS, as pessoas achavam que era uma doença exclusiva dos homossexuais. E o malandro começou a ficar indignado, começou a ficar bravo, e as pessoas começaram a ver ele de uma outra maneira. E algumas pessoas em boteca, essas coisas, começaram a mexer com o cara. Além disso, ele nunca conseguiu esquecer a morte do filho e passou a dizer que queria se vingar do homem que atropelou o menino. Então já tinha dois bagulho aí, ó, duas viradas de chave. Quando o nome de Zé Neguinho se tornou alvo de zoação por conta do boato da sua sexualidade, ele passou a ficar recluso dentro de casa pra parar de ouvir gracinhas. Então, Fernandão, ele ia nos botecos, os caras ficavam olhando eles com os olhos tortos e falando assim, esse aí gosta, hein? Esse gosta da coisa, não sei o que, dessa palhaçada. Conforme você vai no boteco, todo mundo tá te zoando, mano, você não pode pegar a faca e passar na garganta de todo mundo. Bom, esse cara vai fazer isso daqui a pouco, mas com um revólver, com armas. E ele começou a ficar enclausurado. E aí juntou essa questão dele tá sendo zoado, os caras estarem duvidando da sexualidade dele. Eu não sei se realmente ele era... Às vezes o cara cortava pros dois lados, mas não sei disso. E do negócio do filho dele que ele nunca conseguiu superar, mano, isso virou uma bomba na cabeça do cara. E não justifica, tá? No dia 22 de maio de 1997, Zé Neguinho pegou um revólver calibre 38 e uma pistola 7,65 e saiu de casa disposto a executar 20 pessoas que ele passou a considerar como desafetos. Tinha uma lista dessas pessoas aí que ele ia mandar pro outro lado da vida. A sua primeira vítima foi Mônica Carlos de França, a própria esposa que ele dizia ter chamado ele e espalhado que ele era homossexual.
As fotografias aqui sobre uma cama, uma mulher morta, está enrolada, com 2 tiros na cabeça. 2 tiros na cabeça e 8 mortos. Foi identificada? O indivíduo, ele é ex. Foi excluído do exército há pouco tempo, parece que é A foto foi mostrada, agora... Você conhece essa mulher, Júnior? Conheço, a mulher dele. É a esposa dele. Qual o nome dela? É Mônica. Mônica. Segundo a polícia, a Mônica queria se divorciar de Genildo, porque ela estava sofrendo muitas violências e teria dito pelo distrito que flagrou ele com outro homem. De acordo com o irmão de Mônica, ele estava na cozinha conversando com ela quando o Zé Neguinho chegou com uma arma e desferiu 4 disparos contra elas. Olha que desespero que deve ter sido essa parada aí, mano. O cara tirou a vida dela, mas não tirou a dele porque ele não tava na lista do irmão dela, né? A arma tinha um silenciador e por isso os vizinhos não ouviram os disparos. Depois de atirar contra a esposa, Zé Neguinho teria dito ao cunhado para correr, porque não tinha nada contra ele. Novamente, o que o Genildo fez, Fernandão? Ele chegou, tirou a vida da mulher e falou assim, ó, vai morrer quem tá na lista. Eu não tenho nada contra você, sai fora, mas agora eu apaguei sua irmã, tá ligado? Tipo, mó doideira, velho. Olha só que fita. O Genildo também foi e tirou a vida do pai da Mônica e da madrasta da Mônica, porque o pai... foi alguém que se colocou contra, porque é lógico que a menina estava sofrendo violência e queria que ela saísse de casa. Para cada uma de suas vítimas, ele inventava uma desculpa para convencê-las a irem com ele até o local onde elas seriam executadas. Para o pai de Mônica, Zé Neguinho, ele teria dito que precisava da ajuda dele para fazer o parto de uma vaca que eles tinham num quintal. E tudo isso no mesmo dia, tá, pessoal? Ao chegar em Matagal, Zé Neguinho mandou o sogro se ajoelhar e atirou na cabeça dele. Ele chegou chamando meu pai para fazer o parto de uma vaca. Disse que a vaca estava dando bezerro e não podia sair, não podia tirar. Foi e não voltou mais não. As ações de Zé Neguinho atraíram a mídia e contaram com transmissões ao vivo. Porque quando ele terminou de fazer as 3 primeiras vítimas ali, que eram da família, aí começaram a perceber o que estava acontecendo, que ele estava com o silenciador, depois ele começou a usar outras armas. Aí que a população percebeu e falou assim, mano, tem simplesmente um executor à tona dentro de uma região pequena que tem mais 17 pessoas para tirar a vida, né? Calma! Calma, tem polícia aí, pô! Mais 2 guarnições acabam de chegar. Mais 2 guarnições da polícia militar acabam de chegar a esse local. O Major Freitas, Major, e aí, alguma informação do bandido? Não, apenas mais 2 corpos localizados aqui na rua de trás. Mais 2 corpos que aparentemente pelo estado de rigidez não foi agora, foi ontem à noite ainda. A polícia está fazendo uma operação de guerra nesse instante. Exatamente, estamos tentando prender o cidadão, porque o elemento, porque ele está matando as pessoas sem motivo. Aparentemente trata-se de um maníaco. Quem passar na frente dele, ele está atirando. Ele fez 2 reféns, a sua filha de 5 anos de idade e uma adolescente. Ele saiu pelo distrito perseguindo a lista de desafetos. Zé Neguinho pegou a filha como refém depois de tirar a vida da sua primeira esposa e a mãe da criança. De acordo com o delegado Sérgio Leocádio, Zé Neguinho não se intimidou nem com a chegada da polícia. Abre aspas. Ele matou um policial, feriu outros 2, pegou a arma deles e continuou as execuções em série. Fecha aspas as palavras do delegado aí. Depois de tirar a vida de 14 pessoas numa bagunça dessa, Zé Neguinho foi encurralado pela polícia, liberou 2 reféns que estavam com ele e acabou colocando um ponto final em sua própria história. Zé Neguinho teria colocado um ponto final com um balaço no próprio peito e... olha só que cabuloso isso. A bala que fez o serviço era uma bala de prata que ele tinha encomendado justamente para isso. Que ele falou, mano, eu vou fazer todo esse serviço e não vou sair ileso, eu também não vou sair daqui vivo. Após o tiro do próprio peito, em seguida, o Zé Neguinho foi alvejado por pelo menos 10 disparos vindo de armas de policiais que o cercaram, enfim, para neutralizá-lo. A verdade é que ninguém estava preparado emocionalmente para aquela situação, né? E nós tínhamos todas as dificuldades de comunicação, de armamento, não sabíamos com quem nós estávamos lidando, né? Foi aumentando o horário e o pessoal foi chegando. Polícia Civil da Fuzil e Roubo e as outras equipes foi chegando e a gente correndo atrás. Só quando veio a ordem mesmo para fazer o serviço era a volta de meio-dia. Seria eliminar o mesmo, né? Como ele era um matador, estava matando muitas pessoas, veio a ordem para combater o inimigo. Na hora que ele levantou o arame, passou a filha dele, que voltou, Pinheiro disse, caçador, agora você vai. Pegou nele, ele rodou e a gente entrou com o resto. Ele fazia disparo, cada um que chegasse fazia seus tiros assim lá.
Para a polícia, Zé Neguinho não tirou a vida da adolescente que ele fez de refém, porque queria uma testemunha ocular de sua vingança, e ela poderia contar sobre essa ação para quem viesse a ouvir aquela história macabra. Precisava deixar alguém para contar essa história toda. É a informação que nós temos que morrer. Está com uma senhora e uma criança como refém. Quando anoiteceu, eu fui para casa que eu trabalhava. Aí, quando eu cheguei na porta, ele chegou num Fiat Palio vermelho. Aí pediu para me dar uma volta com ele. Aí quando eu olhei assim, aí tava o rapaz, o colega da gente. Aí eu disse, Diá vai também. Aí só sei que quando eu entrei, que sentei, aí ele levantou um pano assim, aí tava a bolsa de bala e as 2 armas. Aí ele foi e disse, agora você vem na hora que eu quiser e vai fazer o que eu quiser. Aí disse, além de sua cabeça, tem sua família. Antes de morrer, ele escreveu uma carta pedindo perdão aos familiares e alegando que não cometeu os crimes por prazer. Ele falou o seguinte, abre aspas, eu imploro perdão de todos que tentaram me compreender. Eu não fiz por prazer, fiz forçado. Deixo um forte abraço e um beijo para toda a minha família e que toda a minha família, não importa a religião, mas que todos se reúnam e construam uma forte corrente de oração para que Deus tome conta da minha alma. Adeus para todos, fecha aspas. Isso foi o que ele fez, não com o intuito só de tirar a vida, mas que ele sabia que não ia sair vivo disso, porque ele ia trocar tiro com a polícia a qualquer momento, tá? Isso não é uma carta de fim que ele fez e tal. É uma carta que ele sabia que ao fazer essa vingança tem que cavar 2 covas, que em algum momento ele vai tomar tiro também e vai ser cefado. Para os familiares de Zé Neguinho, pessoal, naquele terrível dia, ele enlouqueceu e acabou protagonizando os atos de violência que marcaram a memória do pequeno distrito de apenas 5.000 habitantes. Quem conheceu Zé Neguinho fala que ele era uma pessoa simpática, gentil e educada, mas que o seu comportamento mudou completamente depois da morte do filho Yuri. E do debate, obviamente, se ele era homossexual ou não, porque isso gerou vários conflitos. Apesar da mudança de comportamento, ninguém nem imaginava que o Zé Neguinho seria capaz de cometer aquela violência, toda aquela, né, tudo isso que aconteceu. Depois de tudo isso, muitos familiares de Zé Neguinho se mudaram da cidade, porque ia sobrar sangue para os outros também. O pai de Zé Neguinho passou a sofrer uma depressão e pressão alta e outros problemas mais. A mãe dele perdeu a vida inconformada com a morte do filho e a tristeza ajudou a levá-la embora. Alguns dizem que Zé Neguinho foi tomado pelo demônio, por isso cometeu toda essa barbaridade. As vítimas de Zé Neguinho foram veladas no ginásio do distrito de Santo Antônio do Barreiros, porque elas acabaram sendo, como morreram praticamente no mesmo dia, acabaram sendo veladas todos juntos. Zé Neguinho foi enterrado como indigente e ninguém sabe onde está o seu túmulo até hoje e também não faz questão de saber. Imagina que é arrepiante, velho. Você tem que enterrar 14 pessoas numa lista de 20 que acabou de ser morta num dia, numa região que não via morte já há bastante tempo. Nossa, pesado demais. Essa foi a história do que aconteceu em Barreiros aí. Pesadão, né, Fernandão? Pesado, hein, Pedro? Galera, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se possível, a partir de R$2 vocês podem nos dar uma força no Apoia-se. O Apoia-se é um modo de ajudar o nosso trabalho, de contribuir com a gente aqui, para que a gente possa continuar produzindo. A partir de R$2 vocês têm um vídeo de recompensa toda semana para quem ajuda por aqui. É um modo muito rápido, fácil e seguro. E a partir de um valor, vocês entram no nosso grupo, que é o grupo de debate que nós fazemos e tal. Se possível também, pessoal, ajuda a gente virando membro do nosso canal para que a gente possa produzir cada vez mais, cada vez melhor. Um forte abraço a todos, fui, valeu, até uma próxima.